Bem, pessoal, então, uma boa tarde para todos. Ao iniciar a defesa de tese do aluno Alexandre de Oliveira Gomes, gostaria de agradecer à banca examinadora, ao professor Amit Baia, professor Carlos Alberto Nunes Cossenza, professor Paulo Miag, professora Marley Maria Bernardes Rebuzzi Velasco e o professor Walter Leite. Então, a estrutura da defesa na COP, ela consta de, primeiramente, o aluno terá cerca de 50 minutos para fazer uma apresentação sobre o conteúdo da sua tese. Depois, os membros da banca irão arguir o aluno, fazer seus comentários. Em seguida, nós vamos convidar o aluno e toda a plateia para se retirar, para ficar na sala de espera, e então a banca irá deliberar sobre a aprovação ou não do aluno. Então, Alexandre, por favor, pode começar, você tem 50 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, vou colocar o tempo aqui. Bom, obrigado, boa tarde. Agradeço a todo mundo pela presença. Bom, meu nome é Alexandre, sou doutorando do Programa de Engenharia Elétrica da COP UFRJ, sob orientação do professor Basílio, onde a gente vem, ao longo desse tempo, trabalhando no tema da indústria 4.0, especificamente na mensuração, né, da implantação dessa indústria em plantas reais. Bom, para essa apresentação, a gente vai passar pelos seguintes tópicos. Eu inicio com a motivação do trabalho, apresento a contribuição que esse trabalho dá. Em seguida, a gente fala do que a gente tem em termos de modelos atuais para responder essa questão que a gente trata nessa tese. A gente formaliza o problema, né, no item 4. E antes de apresentar, propriamente dito, o modelo que está sendo proposto, a gente faz uma revisão breve dos conjuntos fuzzy e da lógica fuzzy. Em seguida, a gente apresenta o modelo propriamente dito. A gente vai discutir um pouco sobre os estudos de casos que a gente realizou e a gente conclui com alguns comentários finais e as possíveis direções de pesquisa para esse tema. Deixa eu tirar aqui. Bom, nas primeiras leituras, para conhecer um pouco a propósito da indústria 4.0, quando a gente começou a trabalhar no tema, as primeiras observações que chamaram a atenção e que acabaram nos dando um pouco de parâmetro sobre a complexidade do assunto e enfim, dando até mesmo algumas pistas, né, de como é que a gente poderia endereçar o problema, foi a percepção de que, ao longo do curso das revoluções industriais, não se havia uma clareza, um ponto firme e preciso sobre o início e o fim dessas revoluções, né? Desde a primeira revolução, quando ela começa, em seguida, a partir da Inglaterra, depois se espalha pelo mundo e tudo, em várias ondas, né, vamos dizer assim. Depois, a segunda revolução industrial, mais ali pelos Estados Unidos e se espalhando, obviamente, pelo mundo, a famosa revolução das comunicações, grandes projetos de ferrovia, enfim, eletricidade, motores elétricos, né, nas fábricas, enfim, tudo isso ocorrendo. Isso também ocorre ao longo de décadas e também não se tem precisamente um início e o fim dessa segunda revolução industrial. A terceira, que se inicia ali basicamente pela década de 70, mas também isso também um pouco, né, não claramente definido, mas enfim, e que a gente não pode dizer que ela necessariamente tenha terminado, né? Mas em 2011 a gente estava conhecendo o termo indústria 4.0. Então, isso é um aspecto que marcou um pouco quando a gente começa a ler sobre o passado das revoluções industriais, tá?
Um outro ponto igualmente interessante, que nos interessa particularmente, que é o nosso foco, a nossa área de concentração, os aspectos tecnológicos, é que cada uma dessas indústrias também não tem um conjunto muito preciso das tecnologias que as definem, né? Então, isso também é um outro ponto que é bem interessante e que a gente acaba utilizando, levando em consideração para a proposta que a gente faz. Tá? Então, falando das revoluções mais recentes, por exemplo, a gente tem inteligência artificial ajudando as plantas, né, os processos industriais já há bastante tempo, né? Na indústria 3.0, quando a gente introduz computadores e PLC nas fábricas, por exemplo, a gente tem já processos, controles avançados, baseados em inteligência artificial, e, no entanto, na 4.0, espera-se que a inteligência artificial seja quase uma commodity, né? Então, esse fator, especificamente de inteligência artificial, ele é tão presente na 3, ou será talvez mais ainda na 4, mas o que a gente pode dizer é que ele é tão importante quanto, né? Então, ele migra, né, da 3 para 4, né, por exemplo. Assim como o sistema MES, né, sistema de execução de manufatura, igualmente muito forte nas plantas durante, ao longo da 3.0, que também vai ter uma relevância também na indústria 4.0. E a gente poderia citar outros exemplos, mesmo da indústria para 1, para 2, etc. Né? Isso, então, não só a questão temporal, mas a questão também tecnológica também é incerta, também é imprecisa ao longo das revoluções industriais. Ups. Bom, quando a gente trata especificamente da 4.0, tem alguns pontos que são bem singulares, que diferem, obviamente, né, de todas as outras. A primeira é que é a primeira revolução industrial e que nasce no papel, né? Ela é anunciada em 2011. O artigo, vamos dizer assim, que que deu muita orientação para vários trabalhos acadêmicos, né, em 2013 foi o do Cardman, desculpa se eu não pronuncio corretamente, e está aqui embaixo no slide. Então, esse trabalho aqui deu uma orientação para vários trabalhos acadêmicos que foram se desenvolvendo a partir desse anúncio em 2011, do termo Indústria 4.0. Enfim, então, não se havia nada, né? Não se havia absolutamente nada em termos de implantação dessa indústria. No entanto, ela já foi anunciada como tal. É por isso que a gente chama de indústria de uma revolução a priori, né? E que hoje, já 12 anos, né, após, a gente sim tem ainda está em curso, vamos dizer, e ainda talvez com muitos poucos casos, né, de uma implementação total dessa indústria, né? E obviamente nesse documento de referência do CARD, não se tem de forma alguma uma precisão, uma especificidade de quais tecnologias efetivamente vão nortear essa indústria e como não se tem nenhum padrão, né, para integrar todas essas tecnologias que são previstas, né, ou que são aspiradas, pelo menos, né? Se tem basicamente uma visão, né, uma visão que se tem. Então, algumas tecnologias são definidas de uma maneira muito fracamente definidas, né? Mas aponta-se, né, nessa visão de 4.0, né, várias tecnologias emergentes, como indústria, internet das coisas, né, a IoT, sistemas cyberfísicos, impressão 3D ou additive manufacturing, é a mesma coisa, Big Data, Cloud Manufacturing, realidade aumentada, robôs autônomos, né, mobile, tudo isso é apresentado nessa visão de 4.0 lá no documento do Cardman. Um outro documento também que a gente utilizou, um outro artigo que a gente utilizou, que foi bem interessante para conhecer um pouco dos bastidores dessa revolução industrial, foi o artigo do trabalho da Pfeiffer, de 2017, é o segundo aqui que está citado no slide, e que
conta um pouco dos bastidores, como é que se chegou a esse anúncio de 2011, todo o trabalho que foi feito, toda a mobilização que foi feita, organismos, né, acadêmicos, políticos, enfim, econômicos, setores de diversos setores da sociedade em vários países, né, trabalhando de uma maneira coordenada para fazer acontecer essa indústria 4.0. Então, isso é interessante para a gente que quer, por exemplo, medir, né, a implementação dessa indústria em plantas reais, mas medir a partir de quais parâmetros, né, dado que essa indústria ela não tem muita substância. Ela nasce sem muita substância, ela nasce apenas com uma espécie de visão, né? E que, enfim, trabalha-se até hoje para fazer acontecer essa visão. Então, essa é uma particularidade da indústria 4.0 em relação às outras, né? Nas outras, o fenômeno simplesmente acontecia e depois isso era considerado como uma revolução, efetivamente. Tá? Bom, acho que a gente aqui já mencionou que fica como pontos de observação que a gente conclui dessa leitura inicial, que a 4.0 ela consolida essa ideia de que revolução industrial é necessariamente tecnológica, né? Tem um peso muito forte em tecnologia e embora obviamente vai exigir que as empresas se adaptem em termos de processos, né, corporativos, etc., a organização do trabalho e tudo mais, obviamente que isso faz parte, mas o peso maior, de fato, é o aspecto tecnológico, né? As revoluções industriais são basicamente definidas pelas tecnologias que elas introduzem, né, no modo de fabricação, ou na forma como se produz, enfim. Deixa eu ver uma coisa. E, bom, outro ponto interessante é a questão do princípio do Data-Driven Manufacturing, que é a base, né, o princípio norteador da indústria 4.0, um tipo de indústria que vai funcionar, que pretende funcionar totalmente baseada em dados, né, em que decisões vão ser tomadas a partir de dados coletados em real time, por exemplo, né, do processo produtivo. E que, obviamente, como a gente já falou, se as dimensões de tempo e tecnologia não são bem definidas, são ambíguas, né, como é que a gente faz aí para verificar quem se qualifica para uma determinada indústria, não só a 4.0, mas para qualquer tipo de indústria, né? Então, isso nos fez refletir e enxergar que, bom, a gente está diante de um problema que não tem uma solução trivial. Então, isso fica aí marcado como motivação inicial. Bom, ao começar a desenvolver o trabalho e, enfim, a gente está contribuindo no tema para propor uma métrica de compliance para que a gente possa ter uma referência, né, de quanto as indústrias reais estão atingindo, né, o esperado, vamos dizer, de cada indústria de 1 até 4.0. Obviamente, nosso modelo que a gente propõe, ele é escalável, né? Ele não se limita a 4.0, uma vez que a 5.0 esteja mais consolidada, a 6, etc., bom, o modelo continua sendo útil, né? Então, essa é uma grande contribuição. O outro é que nosso trabalho ele é transparente, né? Então, está tudo ali. Desculpa, ele é transparente, obviamente, no sentido de que a gente revela os mecanismos de tomada de decisão e tudo, de controle, como é que a gente funciona. Isso é claro, isso difere bastante dos trabalhos que a gente tem atualmente, mas ainda com a ideia da escalabilidade, né, ele é imune ou transparente, nesse caso, ao número de critérios que a gente utiliza de avaliação, o número de indústria, etc., né? E a mesma quantidade de experts que foram utilizados para nos dar parâmetros de importância de cada fator. Então, o modelo ali, a gente pode mudar todos esses parâmetros e o modelo continua sendo válido, ele é transparente a todas essas variações. Só para avançar aqui, terceira contribuição, a gente encara de fato, né, e propõe um método para lidar com essa questão das transições, né? Porque na vida real o que a gente tem são indústrias em que tem
tecnologia de várias idades, né, que coexistem, né, e, enfim, a gente trata desses pontos. E, por fim, a gente dá um foco nas tecnologias de automação e controle, que são bem raras de serem tratadas com a devida especificidade nos outros trabalhos, né? Então, nesse trabalho, a gente endereça especificidades, né, do tema. Por exemplo, a gente vai investigar os protocolos específicos de comunicação que estão sendo usados nas plantas, a arquitetura de controle que está em uso, né? E não somente se um dado ele sai do chão de fábrica e vai para um servidor ou no corporativo, por exemplo. Ok, mas como é que esse dado está saindo? Qual o protocolo que está sendo responsável por essa comunicação, etc. Porque isso é uma informação, né? Se a gente diz que a gente está transmitindo dados, né, utilizando Modbus, ou se a gente está transmitindo dados utilizando TSN, por exemplo, que é um modelo de comunicação que está sendo desenvolvido pelo I3E recentemente, bem, isso são informações que são bem relevantes para a gente poder caracterizar mais ou menos onde é que essa indústria está situada no tempo, né, em termos de indústria de revolução industrial. Então, os modelos que se propõem a trabalhar nesse tema, eles, obviamente, ignoram todas essas especificidades, e a gente leva isso em consideração. Bom, como a gente já tinha falado um pouco, os modelos presentes que tratam do nosso tema são os modelos de maturidade, né? Esses modelos de maturidade não é uma novidade necessariamente, mas os modelos de maturidade que vão tratar especificamente da indústria 4.0, eles começam ali a partir de 2014. Né? O modelo de maturidade, assim, por definição, ele tenta mensurar a maturidade, né, os achievements de uma determinada tecnologia, de um processo, do objeto que a gente quer analisar, como é que isso está no tempo, né? Qual o nível de completude dessa tecnologia, desse objeto em análise ao longo do tempo. Esse é o propósito de base de um modelo de maturidade. E, bem, a partir de 2011, os primeiros trabalhos que começaram a se perguntar e a tentar responder, né, quanto uma empresa estava avançando em termos de 4.0 foram os modelos de maturidade, 4.0, a partir de 2014. Mais recentemente, esses modelos iniciais eles são muito básicos. Na tese, a gente descreve e apresenta esse modelo em mais detalhes. Aqui nessa apresentação oral, a gente não vai, por questão de tempo, a gente não vai abordar a particularidade de cada uma das propostas. Existem vários modelos que são propostos, mas os mais recentes, os iniciais são muito básicos em termos de tratamento matemático, tá? Basicamente baseados em média aritmética e etc., são realmente bem simplórios em termos de tratamento matemático e também em termos de alguma uma cobertura teórica do tema. Por que eu selecionei esse parâmetro aqui, etc. Enfim, eles são bem simplórios nesse sentido. Os modelos mais recentes começam a utilizar técnicas mais avançadas para poder tratar o problema com uma certa devida complexidade, né? Então, a gente tem aí os trabalhos de 19, 20 e 21, esses números de referência são os referências que estão na tese, né? Então, tem o trabalho do Colli, que foi publicado em 2019 na revista Annual Review and Control, que vai utilizar uma técnica de PBL, por exemplo. E aí outras contribuições que vão utilizar Fuzzy AHP, e a terceira do Caiado 21, que vai utilizar uma combinação aí de Fuzz com simulação Monte Carlo. Então, esses modelos mais recentes, eles se propõem a tratar a questão com uma devida complexidade ou com uma técnicas mais avançadas no campo analítico. Bom, mas de uma maneira geral, seja os modelos os primeiros ou os modelos mais recentes, eles vão ter uma certa desvantagem, uma carência em algum desses dois aspectos que a gente menciona aqui, que é o aspecto de não considerar as especificidades das tecnologias de automação que avançam ao longo do tempo e que são bastante informativas, né?
A gente não pode tratar a automação como um pacote fechado, né, monolítico, né? A gente tem um monte de informação nas tecnologias de informação, controle, nas arquiteturas de controle, enfim, tudo isso é muito importante para a gente. Então, esses modelos ignoram esse fato, ou então eles não vão ser um pouco carentes na questão da fundamentação teórica, né, do trabalho e da transparência. Eles vão raramente tratar de fatores que são interdependentes, por exemplo, né? Ou vão ponderar os determinados fatores. Eu dou um exemplo concreto em relação a isso. Existem modelos de maturidade que vão tratar, por exemplo, o fato de uma empresa ter processos ou programas de treinamento, né, voltados para 4.0, né? Ok, isso é um fator que o modelo vai pegar em consideração para poder medir a maturidade, junto com, por exemplo, se a empresa utiliza cloud manufacturing. Bom, esse modelo, por exemplo, que eu estou citando, ele vai tratar os dois com o mesmo peso. Então, assim, isso é uma deficiência, sem dúvida, né? Uma empresa que, enfim, que oferece programas de treinamento e não necessariamente, enfim, esse fator não é que não seja, não tenha nenhuma importância, mas enfim, comparado com um fator que está medindo diretamente se a utilização de cloud no processo produtivo, sem dúvida, não tem o mesmo peso, né? Então, essa distinção, essa ponderação, isso é bem raro nos modelos que a gente investigou. Tá? Então, assim, o fato do nosso trabalho, né, levar em consideração a questão da transição, né, de um período para o outro, levar em consideração toda a heterogeneidade que existe nas plantas e tudo, né, isso torna o modelo bastante adaptável para o real, né? Porque vamos dizer que uma empresa esteja realmente intencionada em fazer uma transformação total para se tornar uma indústria 4.0, né? Certamente essa passagem não vai se dar do dia para a noite. Isso vai levar anos, né? Muitos anos, talvez ali 4, 5 anos, talvez. O número pouco importa, mas certamente não é uma mudança que vai se fazer do dia para a noite, porque existem questões muito sérias envolvendo as empresas, têm muito dinheiro envolvido, crítica, muita criticidade dos processos, enfim, né? Ninguém vai arriscar um monte de tecnologia ao mesmo tempo e com um risco enorme de perder, de ter um shutdown na planta prolongado, e, enfim, né? Não atender o mercado que ele se propõe. Enfim, então, tudo é muito gradual, né? Dentro das indústrias, né? Essas mudanças são muito graduais e levam bastante tempo para serem completadas, né? Bom, então, dado isso, a gente tem aí os elementos que vão nos permitir de formalizar esse problema, tá? A gente está diante de um problema em que a gente tem que selecionar fatores para fazer a avaliação das plantas. O número de plantas pode ser qualquer, em que a gente vai fazer a avaliação dessas plantas com relação a 4 indústrias especificamente, são as 4 que a gente considera hoje que são maduras o suficiente para a gente poder tratar, embora a literatura trate de algumas outras, 5.0, 6.0, a gente decidiu não utilizar essas outras propostas, a gente acha que não estão ainda minimamente claras ainda. Então, esse modelo ele se propõe. Então, o problema é de selecionar fatores para poder avaliar um número certo, um número X de M de indústrias em relação a 4 tipos de indústria, da 1 até 4.0. A gente tem que levar em consideração que cada fator vai ter um peso, né? Vai ter um próprio peso e que esse peso certamente vai variar de indústria para indústria, né? Cloud Manufacturing, por exemplo, pode ser importante para 4, na 3 ele vai ter uma importância que é diferente da importância da 4 e etc. Né?
Então, esse peso ele pode variar de indústria para indústria. E aí, a partir daí, a gente, né, tem que fazer a avaliação de uma planta real e ver qual a gente vai traduzir o termo de footprint para pegada, vamos dizer assim, qual é a pegada tecnológica que essa planta vai ter em cada uma dessas 4 indústrias, né? A partir da avaliação desses N fatores que a gente seleciona como parte do trabalho. Então, a gente começa, antes da gente passar para a apresentação do modelo em si, tá? A gente faz uma revisão aí breve da teoria fuzz. Deixa eu dar tempo aqui. A gente faz uma revisão breve da teoria fuzz e da lógica fuzz, que é a base do nosso trabalho, tá? Então, bom, em 1965, o Zade estava publicando um artigo, né, na Information Control, na revista Information Control, em que ele apresentava à comunidade acadêmica os conjuntos fuzz, né, que diferem dos conjuntos clássicos pelo fato de que a função característica dos conjuntos clássicos admitem apenas 2 possibilidades, né, de serem totalmente verdadeiros ou totalmente falsos, né, enquanto que os conjuntos fuzz, os elementos podem ter graus de pertinência que são determinados dentro de um intervalo de 0 a 1, né? Então, admite-se uma verdade que é parcial, vamos dizer assim, né? Então, cada elemento de um conjunto fuzz ele tem um grau de pertinência àquele determinado conjunto, tá? Então, essa é basicamente a definição de um conjunto fuzz. As funções de pertinência que definem os conjuntos fuzz, elas são, obviamente, orientadas ao contexto, né? Então, existem basicamente 3 modelos, 3 semânticas, né, fundamentais que definem um pouco como a função de pertinência dos conjuntos funciona, tá? Esses modelos são discutidos no artigo do Dubois, que está referenciado no slide. Basicamente, o modelo é a semântica da similaridade, da preferência e da incerteza, da certainty. Bom, no nosso trabalho, a gente está baseado na semântica da similaridade, que é a semântica que é muito empregada em problemas de controle fuzz, né? Basicamente, essa semântica da similaridade nos diz que o grau de similaridade é uma medida de proximidade, né, de um elemento, de um conjunto, em relação a um protótipo, né? E aí a analogia com o sistema de controle fuzz é que num sistema de controle fuzz a gente tem o que se chama de regras, né, de produção. A gente vai olhar isso um pouquinho mais à frente, em que essas regras vão determinar aí um determinado comportamento, um protótipo, né, um determinado comportamento padrão ou prototípico que se espera de um sistema, né? E, bem, as leituras, né, através de sensores, etc., né, do estado real da planta, né, assim, é avaliado constantemente em relação a esse comportamento padrão esperado que está definido nas regras. Então, essa semântica aí que está na base, né, dos modelos de controle fuzz e que também está na base da nossa proposta, né? Então, a gente, quando vai avaliar uma planta real, a gente vai avaliar uma planta real em relação à proximidade que ela tem de um modelo, de um protótipo de indústria, né? Porque a gente define cada indústria 1, 2, 3, 4.0 como se fossem protótipos, né? E dentro dessa ideia de fuzz, um protótipo é como se a gente tivesse um conjunto fuzz cujos elementos todos têm grau de pertinência 1, né? Ou seja, né, isso seria uma ideia de protótipo, né? Então, a gente utiliza essa visão, essa semântica de similaridade para o nosso trabalho. Bom, os outros não realmente estão aí apenas para constar, mas, enfim, o grau de preferência significa basicamente a intensidade de preferência em favor de um objeto, né? E aí a aplicação que faz mais uso dessa semântica seria ali a programação linear fuzz,
né, que é toda uma teoria, outra que não faz parte do nosso trabalho. E a outra semântica, que seria a semântica da incerteza, seria uma medida aí do grau de plausibilidade que um objeto tem de pertencimento, né? de que um objeto tem um determinado valor, né? Isso, espera. Então, essa visão ela é mais comumente vista em aplicações de sistemas especialistas, por exemplo, né? Que vão fazer diagnóstico, etc. Então, que também aqui não é o nosso caso. Bom, os conjuntos fuzzy, como qualquer outro conjunto, permitem determinadas operações, tá? Interseção, união, complemento, que a gente vai abordar aqui brevemente. Mas antes de abordar, a gente vai considerar dois operadores que são muito importantes dentro da teoria fuzzy, que é o máximo e mínimo, e que são simples, né? O máximo entre dois elementos é simplesmente o maior valor entre eles, tá? E o mínimo é o menor valor entre eles. E o máximo está mais associado a uma operação de união, enquanto o mínimo está mais associado a uma operação lógica de interseção. Então, aqui a gente passa aqui pelas operações que a gente faz com os conjuntos fuzzy, por exemplo. Então, a gente tem tudo aqui é baseado nas funções de pertinência, né? Então, a função de pertinência resultante aqui da interseção entre dois conjuntos fuzzy é o mínimo aqui entre o grau de pertinência do elemento no conjunto A e o grau de pertinência do mesmo elemento no conjunto B, né? Dado que esse elemento pertence ao conjunto universo aqui X maiúsculo. Então, a interseção aqui entre A e B seria isso, seria essa. Bom, como a gente já tinha falado, a interseção está associada ao conectivo lógico AND, né? E aqui na união, semelhante, mas, porém, aqui vai ser o máximo entre o grau de pertinência do elemento no conjunto A e o grau de pertinência do elemento no conjunto B. No complemento, no complemento de A, por exemplo, seria, por exemplo, o grau de pertinência do elemento que a gente quer no conjunto A, subtraído aqui de 1. Tá? O complemento, logicamente, ele corresponde à negação. E aí a gente tem uma operação do produto cartesiano, né, que fornece uma multidimensional, né, porque vai tratar de conjuntos que estão definidos em conjuntos universos diferentes, né, e vai ser aí o conjunto de todas as possibilidades, né, de relação aí entre esses elementos que estão definidos em diferentes conjuntos universos. O produto cartesiano está lá. Bom, se a gente pega esses conjuntos fuzzy e se a gente observa as três propriedades que estão em destaque nesse slide, né, a gente então vai ter o que se chama de números fuzzy. Né? Então, o número fuzzy é um conjunto fuzzy que, primeiramente, ele é normal, né? O conceito de conjunto fuzzy normal ele significa que pelo menos um dos elementos desse conjunto tem grau de pertinência 1, no conjunto. Então, é a primeira condição, a primeira propriedade que tem que ser satisfeita para que um determinado conjunto fuzzy seja considerado um número fuzzy. A segunda propriedade é que o alpha cut desse conjunto tem que estar definido no intervalo o alfa tem que estar definido no intervalo de 0 a 1, aberto em 1. Alpha cut a gente explica na tese, como se fosse ali vai determinar ali o teto, vamos dizer, né, do conjunto, né, em termos de grau de pertinência. A gente sabe que o grau de pertinência vai de 0 a 1, né? Se eu quero ver quais são os conjuntos, quais são os elementos que têm grau de pertinência meio, por exemplo, esse meio é o teto, né? Então a gente vai saber quais são os elementos do suporte do conjunto que tem esse grau a partir de grau desse grau, o grau de pertinência a partir de 0,5, por exemplo.
Então, e a terceira condição é que, bem, para todos os elementos do suporte desse conjunto fuzzy que tem grau de pertinência acima de zero, né, isso tem também esse número também é limitado, bounded. Bom, basicamente é isso. São essas propriedades que têm que ser respeitadas para que um conjunto fuzzy seja considerado um número fuzzy. Bom, em termos de número fuzzy, basicamente a gente tem números trapezoidais, por exemplo, que são um conjunto, não uma tupla, mas quatro aqui elementos, aqui 4 parâmetros que vão definir um número fuzzy trapezoidal. Os números aqui do centro, por exemplo, né, A2 e A3, correspondem ali à base menor, né, do trapézio, e A1 e A4 correspondem à base maior do trapézio. Então, esse aqui é um número fuzzy, aqui está a sua função a membership function, a sua função de pertinência, está aqui definida por um número trapezoidal. A gente tem um outro tipo de número fuzzy, que é o triangular, então, um número formado por 3 parâmetros, né? O parâmetro aqui do meio, aqui, no caso aqui, o parâmetro A2 aqui, ele seria o número chamado modal, né? É o valor que a gente tem mais certitude, é o valor que tem grau de pertinência 1. Tá? E aqui a sua função de pertinência está aqui definida na equação 8. Bom, para exemplificar isso, por exemplo, se a gente pode dizer que, se a gente está avaliando um determinado critério, a gente pode dizer que esse critério é mais ou menos, por exemplo, e aí a gente vai definir mais ou menos como sendo um número com esses 4 parâmetros aqui, indo de 2 a 3,5, e com a base menor ali entre 2,5 e 3, por exemplo. E, enfim, aqui seria um exemplo de um número fuzzy que corresponderia, por exemplo, a um critério que tem uma importância pequena, né? Por exemplo. Bom, a gente tem também fuzzy relation, que é super interessante, não, que é super utilizada, né? Bastante utilizada em lógica fuzzy para fazer relação entre elementos que estão definidos em conjuntos, universos diferentes, tá? Então, a gente precisa, em algum momento, avaliar, por exemplo, o grau de verdade de uma relação entre importância e oferta, enfim, né, entre dois conceitos fuzzy definidos em conjuntos universos distintos, e aí a gente utiliza as fuzzy relations para tratar esses casos. Bom, aqui a gente começa a entrar um pouquinho em fuzzy logic especificamente, né? E aí a proposta da lógica fuzzy é implementar o que se chama de pensamento, raciocínio aproximado, né? Em que é a base aí do raciocínio humano e que mostra ser eficaz quando a gente tenta modelar, né? E propor sistemas computacionais que imitam um pouco o modo de funcionamento humano, né? Então, na lógica tradicional, a gente já falou que é uma determinada premissa do tipo x é igual a, pode assumir apenas 2 valores, ou é verdadeiro ou é falso. Na lógica fuzzy, isso daí tem um grau, né, que vai de 0 a 1, né, aquela verdade parcial. Bom, e em problemas de modelagem, controle de fuzzy, a gente tem basicamente várias lógicas, várias regras no formato de if-then, né? Se uma determinada condição pode ou uma determinada associação de condições, então e aí pode ter outras conclusões, né? Então a parte do if é considerada as premissas ou antecedentes em algumas outras referências bibliográficas, e a parte da conclusão também pode ser encontrada em algumas outras referências como consequente. A gente pode... Ok. Então, para a gente resolver esse statement de se alguma coisa, então outra, né? Esse então é uma implicação
né? Essa implicação, existem várias propostas. O que a gente utiliza, no nosso caso, é a Mandani, que é o tipo de implicação que a gente utiliza no nosso trabalho para resolver essa regra de if-then. Tá? Então, formalmente, a implicação por uma simples regra do tipo if A, then B, utilizando o operador Mandani, significa calcular o mínimo do grau de pertinência de X em A e do grau de pertinência de B, de Y, do outro elemento que está definido num outro conjunto universo. Então, a gente calcula o mínimo. A gente vê aqui claramente que cada elemento está definido em conjuntos universos distintos. Por isso, uma relação. Ok. Então, Alexandre, Oi? nós temos 43 minutos já. Seja mais objetivo para que a gente não ultrapasse muito o tempo de 50 minutos. Tá, ok, desculpa. Então, deixa eu avançar aqui na teoria para a gente poder ir para a proposta de fato. Obrigado, professor. Então, rapidamente, um sistema de inferência fuzzy, ele é baseado, ele se divide em 3 etapas, tá? Uma etapa de fusificação, outra etapa de inferência, outra etapa de defusificação. Então, na etapa de fusificação, a gente pega um valor numérico e a gente avalia qual é o grau de pertinência desse valor numérico num determinado conjunto fuzzy. A gente faz um mapeamento aí de CRISP, número CRISP, ou seja, número firme, para conjunto fuzzy. No processo de inferência, a gente vai detalhar um pouco mais adiante, a gente vai calcular toda a grau de pertinência desse conjunto, dessa relação nesses conjuntos, enfim. E na parte de defusificação, a gente o modelo vai voltar a entregar um número CRISP firme para que a gente tome uma decisão, né? Num sistema de controle, por exemplo, o resultado de um processo de defusificação seria uma ação de controle a ser tomada. Tá? Agora eu estou tendo que realmente avançar um pouquinho para a gente não perder um pouco o objetivo. Defusificação, existem várias técnicas, a que a gente vai utilizar é o centro de gravidade, tá? Em que tem a particularidade, caso o conjunto seja um conjunto normal, um número fuzzy normal, e triangular, bem, o processo de cálculo do centro de gravidade é bem simples, né? Na equação 14. Bom, agora entrando propriamente dito no nosso trabalho, esse trabalho ele foi publicado em fevereiro no Journal of Intelligent Transaction e foi recentemente apresentado também numa conferência. A nossa metodologia, a gente primeiro leu, fez uma pesquisa bibliográfica e identificou 23 fatores. Fizemos um survey entre especialistas, professores, pesquisadores no Brasil, no Canadá e na Alemanha, para saber qual é a importância de cada um desses fatores em cada uma das indústrias. Em seguida, a gente aplicou um algoritmo, né, proposto no Lee para poder calcular o consenso entre essas opiniões desses diversos professores pesquisadores desses países quanto à importância dos fatores para cada indústria. Aplicamos em seguida o modelo Copco-Senza para poder estruturar o problema e em seguida a gente propõe efetivamente um controlador, um modelo de inferência para poder resolver e dar o resultado que a gente quer, e em seguida a gente simula e faz estudo de caso. Aqui são os fatores, são 23 fatores, não vamos detalhar. Aqui, basicamente, o grau de importância de cada fator, ele tá numa escala aqui desde não importante até pouco importante, moderado, importante e muito importante. Aqui são basicamente os especialistas e cada grupo, visto que os nossos fatores de avaliação, eles conversam também com outras disciplinas que são conexas e que são importantes. Então, a gente gerou 2 questionários e enviamos cada questionário para os pesquisadores correspondentes, né, que tem o background correspondente, seja do subgrupo de elétrica, ou seja do subgrupo aqui de engenharia industrial, mecânica, etc. Tá?
e a gente também ponderou a importância da opinião de cada especialista. Por exemplo, está aqui na terceira coluna. E aplicamos aqui o algoritmo que foi, né, do Lee para poder calcular o consenso entre as opiniões de cada especialista. Aqui a gente tem um exemplo numérico que eu posso responder caso vocês tenham alguma dúvida, senão eu vou ter que avançar aqui, senão a gente vai passar bastante tempo, mas eu estou aberto a responder caso alguém não tenha entendido como é que funciona esse cálculo. O que eu vou chegar é que na estruturação do problema, em que a gente utilizou o trabalho do Cosenza, aqui a gente utilizou o modelo Copp-Cosenza, ele é um modelo que se baseia num princípio que é muito conhecido, que é um princípio de oferta versus demanda, né? Então, basicamente, as indústrias elas têm fatores que demandam determinada importância, né? São os 23 fatores. E, por um outro lado, as indústrias que a gente quer avaliar ofertam esses fatores num determinado nível de qualidade, né? Então, esse confronto entre o que é demandado versus o que é ofertado, a gente utiliza o modelo do Copp-Cosenza que tem essa estrutura. Então, a gente estrutura o nosso problema com base nessa proposta do professor Cosenza. Então, a gente faz... então, para resolver esse equilíbrio entre a oferta e a demanda, a gente propõe e gerar a matriz C, né, que é o resultado disso, que a gente propõe o nosso modelo propriamente dito. Tá? Então, no caso em que a gente tratou dos nossos 23 fatores, a matriz A, que é a matriz chamada de demanda, né, que os elementos são a importância de cada fator para cada indústria, é uma matriz 4 por 23. Então, essa aqui é a matriz A que foi gerada a partir das opiniões dos especialistas e com a aplicação do modelo do algoritmo OAM. E aqui as primeiras ofertas, né, de 3 plantas que foram hipotéticas, que foram simuladas inicialmente, antes do uso do estudo de caso. Então, as matrizes aqui, as matrizes de B aqui são as matrizes de oferta. E, como a gente já tinha falado, para calcular a matriz C, a gente utilizou a gente propõe o nosso modelo. O nosso modelo ele está estruturado dessa forma. Tá? De um lado, a gente tem aqui tudo que é a importância de cada fator, a oferta que vem das plantas. Aqui a gente tem o nosso sisteminha de diferença. E, como na saída, a gente vai fornecer um nível de conformidade e um nível de não conformidade. Tá? São informações complementares aqui, tá? E que, a partir desse momento, a gente pega apenas o que é conformidade, a gente vai somar isso, vai gerar aqui um footprint agregado, e depois a gente normaliza esses resultados aqui para gerar a matriz C normalizada, né? A matriz C que a gente vai chamar de a matriz de Technological Footprint. Então, aqui são a membership function de cada da oferta, né? Uma oferta pode ser muito pobre, como de muito pobre a pobre, mais ou menos bom e muito boa. Aqui, os níveis de conformidade, né? Eu posso ter um nível de conformidade a uma determinada indústria, 1, 2, 3 ou 4, que pode ser um nível de conformidade que é baixo, médio ou alto. Aqui, o nível de não conformidade ele é mais granular, né? Pode ir de low a very high. E aí a gente tem o nosso modelo, ele se propõe a um equilíbrio, né? Um equilíbrio, ele tem 25 regras, né? If then, como a gente comentou na revisão de lógica function, tem 25 regras especificamente. Ele se propõe em achar um equilíbrio, né? Entre aquilo que é muito demandado, vai se esperar que a oferta seja bastante ofertado para que tenha assim, um nível de conformidade que seja o maior possível. Então, a gente vai buscar isso. Por outro lado, se um determinado fator para uma determinada indústria não é tão importante, e se a oferta também é bem pobre, então, temos um nível alto de conformidade. Né? Então, a gente está baseado... Esse modelo ele é baseado nessa ideia de uso racional, alocação racional dos recursos. Ok.
Então, uma outra política, né, do nosso controle ali, do nosso modelo de inferência, é que, por exemplo, se um fator ele não atende o mínimo da demanda, né, ele vai gerar uma não conformidade que vai ser superior àquela não conformidade, caso ele exceda um pouco, né, de fação proporcional, ele exceda um pouco o que é esperado dele, né? Ele não vai estar perfeitamente alocado, ele vai exceder um pouquinho aquilo que é esperado, mas vai ter um nível de não conformidade que é inferior quando um fator efetivamente não atende nem o mínimo que é requerido. Tá? Então, isso é uma política, uma estratégia que a gente implementou nas nossas regras. Tá? E aí as nossas regras estão aqui, né, publicadas, né, o que é muito raro em qualquer outro trabalho. Então, as nossas regras estão aqui, como é que funciona o nosso, a nossa máquina de inferência aqui. Né? 25 regras dessa forma. Bom, como a gente já tinha falado, dado uma avaliação real, né, a gente já tem a matriz A, que é a matriz da importância, a gente tem a matriz B, que é a matriz da oferta, que é a avaliação realmente que se faz na fábrica. Né? A gente vem com esses dados, joga no modelo, usa as 25 regras e daí vai gerar resultados de níveis de conformidade e níveis de não conformidade, né, para cada regra. E daí a gente, no final, a gente vai pegar somente os níveis de conformidade, né, para cada indústria. Então, a gente gera a matriz aqui, primeira, de agregado. Meu tempo expirou aqui. Deixa eu avançar para minimizar aqui o avanço. Então, a gente calcula isso. Aqui está um exemplo numérico, eu não vou detalhar. Está aqui a matriz A, um exemplo de matriz A, um exemplo de matriz B. Aqui as regras que são disparadas, depois a gente vai pegar só o caso aqui da terceira linha, para ver como é que isso funciona em termos de inferência. Está aqui, por exemplo, the following reference. Está aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem que dar, aqui tem que ir um pouquinho mais devagar, senão vai ficar. Bom, está aqui a matriz A, a gente está trabalhando com modelo reduzido, com 2 fatores apenas. Então, está aqui a matriz de demanda, a importância do fator cloud manufacturing aqui para a indústria 1, 2, 3 e 4, e a importância do fator aditivo manufacturing para 1, 2, 3 e 4, e a oferta do cloud aqui na planta como sendo 2,20, e a oferta aqui do aditivo manufacturing como sendo 30. Então, o que vai entrar no nosso modelo vai estar aqui que no caso para dar 1.0 que vai entrar para o cloud vai entrar 1.3 a 2, vai disparar essas regras. Aqui a gente, bom, quando a gente vem para cá para fazer mesmo a inferência, se a gente pega, por exemplo, um valor de 2.81 como sendo o valor ali da importância que o fator tem, né, no conjunto de moderadamente importante, isso tem um grau de pertinência de 0.81. E a gente vai pegar o valor lá da oferta. Se o fator está sendo ofertado a 2,20, né, ele faz disparar, né, a regra que tem o more or less, né, e ao valor de 2,20, a gente tem um valor de pertinência aqui de 0,4. Esses dois valores aqui, que foram de grau de pertinência, eles vão ser utilizados para poder se avaliar o grau de verdade da sentença, né, da premissa. Então, qual é a verdade da premissa if a importância é moderadamente importante e a oferta é mais ou menos, qual é a verdade para esse caso que a gente está avaliando? Então, a gente utiliza o operador aqui mínimo, né, como a gente já tinha revisado, e aí a gente sai com 0,4 aqui. E como a gente utiliza o operador Mandani, né, que é um operador de implicação, né, a gente forma a chamada Modified Membership Function a partir do valor mesmo desse mínimo. Né? Então, esse mínimo ele vai fazer um corte aqui na conclusão, que a conclusão aqui que a gente está avaliando é high. Né? Então, a conformidade high, o high está aqui, então ele vai ser cortado aqui em 0,4, que é o resultado no mínimo lá da operação. E a partir dessa curva aqui que a gente tem que defusificar para poder achar o valor numérico que representa, né, essa sentença no seu todo. Né?
Então, a gente utiliza aquela fórmula que a gente já revisou e o valor da 2,6 para esse caso, né? Então, está aqui. Então tá aqui tá o somatório aqui da agregada, e uma vez que... Então, isso é feito para todo mundo, né? Isso é feito para todo mundo. Então, esse valor aqui de 2,6 ele é feito para todos os casos, até que quando a gente tem todos esses valores, aí a gente soma tudo e vai, por exemplo, para a indústria 1.0, né? A gente vai somar tudo para todas as indústrias. No caso da 1.0 aqui, nesse exemplo numérico simplificado, né? O somatório aqui deu 4,27. E, enfim, e aí para 2.0 vai dar 4,27 também, coincidentemente, nesse exemplo. Para 3 vai dar 4,89 e para 4 não vai dar zero, porque não teve nenhuma coisa. E para o footprint, para gerar, a gente normaliza isso daqui, né? Fazendo aqui a operação de cada elemento aqui da matriz, dividindo pelo somatório de todo mundo e multiplicando por 100 para gerar aqui os elementos normalizados e que é a matriz que a gente está esperando calcular de fato, que é a matriz de footprint. Bom, a gente já está caminhando aí para o final e aqui a gente explica mais ou menos como é que foi conduzido o estudo de caso, os formulários online, enfim, aqui são as ofertas das indústrias que a gente avaliou, indústria siderúrgica, petroquímica, indústria de alimentação, indústria aeronáutica. Aqui são as matrizes, a gente não vai repetir o processo, a gente faz o mesmo procedimento, gera as matrizes agregadas, agregado footprint, depois calcula o footprint para todo mundo. E, obviamente, a gente comenta esses resultados, né? O que a gente comenta no fato são esses resultados aqui finais, né? Porque isso aqui indica aqui que ela tem, por exemplo, 11% na indústria 1.0, 13,7% na indústria 2.0, 36,14% na 3 e 38% na 4.0. Então, a gente explica o porquê disso, tá? Bom, chegando efetivamente ao final, as limitações do trabalho é que a gente não tem os fatores, os 23 fatores, não são uniformemente distribuídos, né? Então, a gente não tem muitos fatores que para capturar a indústria 1.0, por exemplo, né? A gente deu um foco mais para as indústrias mais para capturar indústrias que estejam mais na 3 ou na 4.0. Então, os fatores refletiram um pouco isso. Então, para corrigir isso, se fosse o caso, se fosse o interesse, a gente teria que acrescentar fatores ligados a layout de fábrica, organização de trabalho, etc., onde as indústrias mais remotas, as revoluções industriais mais remotas tiveram mais contribuição, né? Mas não é o objetivo da nossa área de concentração. E um equívoco que se fez ao longo da pesquisa foi a pergunta, quando a gente investigou junto aos especialistas qual a importância dos fatores, todos os fatores, na pergunta em relação à água, a utilização da água como suplemento e tudo, ela foi meio mal formulada e gerou alguns outliers, tá? Mas o resultado não impactou, né? Apesar do outlier que foi gerado, acabou não impactando no resultado final. Bom, para concluir, a gente já, enfim, pode dizer que a importância tecnológica, que a gente já discutiu algumas vezes, de se levar isso em consideração de forma detalhada. Bom, o uso da teoria fuzzy foi muito importante para lidar com essa realidade, né? E sobretudo na 4.0, em que não se tem precisão alguma sobre o conjunto tecnológico que define uma 4.0, não há consenso entre a comunidade acadêmica em relação a isso. Então, o uso da teoria fuzzy foi muito importante como instrumento matemático para poder tratar desse problema, tá? A gente propôs um trabalho que é transparente e que está tudo muito claro ali e escalável, que é muito importante. Então, a aplicação do a proposta ela é ampla, provavelmente escalável, isso é muito interessante. Como direção futura, a gente poderia, ao invés de avaliar uma planta individual, a gente poderia avaliar de uma vez só um conjunto de plantas, né? Por exemplo, vamos pegar a fábrica da Coca-Cola, tem N fábricas, a gente vai analisar N fábricas de uma mesma empresa de uma vez só, por exemplo, para fazer estudo comparativo entre as plantas, por exemplo, né? Isso aí seria uma maneira de explorar um pouco a escalabilidade do modelo,
Enfim, a outra proposta seria também aqui, tá, isso aqui, o primeiro ponto é muito importante, porque ao final de toda a revisão literária que foi feita e tudo, a gente acredita, né, isso não foi objeto da nossa pesquisa, mas, enfim, fica aí como um comentário pessoal, a gente acredita que o futuro, né, dos modelos de avaliação do 4.0 tendem a ser orientados ao setor, né? Dada a diferença significativa entre uma planta e outra, uma indústria e outra, por exemplo, as particularidades da indústria química não são as mesmas particularidades da indústria de alimentação, etc. Enfim, então, talvez a visão única que se tem de indústria 4.0 ela seja adaptada segundo a indústria. Tá? Então, uma determinada indústria vai implementar, por exemplo, mobile robotics, a outra, robôs mobiles, a outro tipo de indústria, robô mobile não faz o menor sentido, então ela não vai implementar isso. Então, assim, a gente acredita, mas isso fica no nível do comentário, que poderia ser interessante desenhar um modelo de avaliação específico para um tipo de indústria, ao invés de um modelo geral que pudesse embarcar em todo tipo de indústria. Isso daí é uma investigação interessante a se fazer, né? E também, como última proposta, seria trabalhar essas duas propostas, né? E fazer um trabalho nesse sentido. Bom, eu termino aqui, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo e estou aberto a perguntas.